Bom dia a todos que estão participando desde o Brasil, bom dia, boa tarde para os que estão participando da Alemanha. Nós temos aí uma diferença de 5 horas. Um primeiro aviso importante é que nós temos já, nesse momento, tradução simultânea, português brasileiro e alemão. Tem um botão aí embaixo, que é só clicar e escolher a língua preferida. Nós teremos participações em português e em alemão. Meu nome é Carlos Alberto, eu serei moderador deste webinar. O diálogo agropolítico Brasil-Alemanha tem como objetivo a troca de experiências e estimular a reflexão sobre os desafios do desenvolvimento sustentável da agricultura no Brasil e na Alemanha. No APD participam representantes dos governos, da iniciativa privada, da sociedade civil e da academia, da ciência dos dois países. Para impulsionar o diálogo, nós utilizamos diversos mecanismos e instrumentos, publicações, conferências, webinar, viagens de intercâmbio e outras possibilidades. Inovações financeiras para uma agropecuária sustentável é um dos eixos prioritários do plano de trabalho do APD para esse ano de 2022. Anteriormente, nós já realizamos outros webinários, onde nós discutimos a eficácia e o papel da sustentabilidade no financiamento agrícola na Alemanha, com a participação também de diversos stakeholders, diversos protagonistas brasileiros nesse debate. Esse debate teve como input principal representantes do Rentenbank da Alemanha, que é o banco que atua no crédito rural na Alemanha. Nós também tivemos, em outras ocasiões, a possibilidade de conhecer como funciona e os desafios da política agrícola comum da União Europeia, e também em outro webinar, os estratégias, iniciativas, dificuldades, possibilidades de pagamentos por serviços ambientais na União Europeia e na Alemanha em especial. Todos os nossos webinars, os diferentes temas, são 9, já estão disponíveis no site do APD e no canal do YouTube. Nós colocaremos aqui no chat o link, o endereço. Bem, a agenda de hoje. Hoje nós vamos conhecer, debater, discutir as iniciativas e estratégias do Banco Central do Brasil para introduzir critérios de sustentabilidade na contratação de crédito rural no Brasil. Nós contamos para esse webinar com importantes protagonistas nesse tema. No Brasil, pessoas que estão na linha de frente da implementação desse debate, mas também, como sempre, contamos com a participação de representantes e especialistas alemães que vão também refletir à luz da experiência da Alemanha. Partindo, nós vamos fazer esse webinar em 90 minutos, devemos encerrar por volta de 12h10, se tiver algum pequeno atraso. Eu gostaria de, primeiramente, passar a palavra, chamar para a saudação inicial, o nosso colega Eric Schneider. O Eric Schneider, ele é o coordenador de projetos internacionais do Ministério da Alimentação e Agricultura da Alemanha. O Eric Schneider participa do Steering Group, do grupo de direção do Diálogo Agropolítico Brasil-Alemanha, representando o Ministério alemão. O Eric é, portanto, um dos nossos chefes alemães. Seja bem-vindo, Eric, está sempre prestigiando nossas atividades. Você tem a palavra. Vielen Dank. Muito obrigado. Eu desejo a todos um bom dia e estou feliz por ter mais essa oportunidade do APD, do diálogo agropolítico entre Brasil e Alemanha. Esse diálogo começou a andar bem. Apesar do tempo curto dele, muitas atividades foram feitas e muitas parcerias foram iniciadas para que o diálogo seja feito ativamente entre os dois países. E é um acontecimento muito interessante se pensarmos que começamos somente ano passado. Eu gostaria de cumprimentar o Cláudio Figueiras, o Ângelo e os outros. Senhor Zellner e senhor Figueiras, muito obrigado pela sua participação.
isso mostra que vocês têm um grande interesse no diálogo agropolítico. Então, eu também quero cumprimentar o Cláudio Figueiras. Desculpa se eu não estou falando o nome corretamente, eu não falo português. Do Banco Central, que eu conheci o Cláudio pessoalmente ano passado. E nesse encontro no Banco Central, eu gosto de lembrar com carinho deste evento, porque foi um dos primeiros eventos que fizemos conjuntamente, e eu vi o seu engajamento relativo a este assunto. E fico feliz em estar hoje aqui. E também quero agradecer pela sua apresentação, que vamos ver em breve. Com certeza, isso vai ser muito rico para as próximas conversas que nós teremos. Além disso, eu também quero cumprimentar a Leila Hartford, que também usa os temas do agronegócio, do clima. E aqui na Alemanha, eu também quero cumprimentar o Silvio André e também quero cumprimentar todos aqueles que prepararam esse webinário, o Carlos Alberto e todos os outros pela organização. E também quero agradecer a participação de todos os outros participantes que estão presentes. O assunto desse webinário é muito importante e atual. A incorporação da avaliação de riscos socioambientais e climáticos no processo de contratação de crédito rural ganha relevância na agenda dos bancos centrais em diversos países. No Brasil, o Banco Central introduziu critérios de sustentabilidade aplicáveis nas operações de crédito rural. Eu estou muito ansioso para ver o que vai ser apresentado hoje e quais são os debates que vão se seguir. Eu tenho certeza que vários passos importantes serão dados na direção certa. Os webinários da APD participam muitas pessoas dos dois países, mas também representantes da sociedade civil, do governo e da iniciativa privada. Mas muito importantes são os participantes dos ministérios do Brasil e da Alemanha, que acompanham esses assuntos politicamente e podem influenciá-los. Senhoras e senhores, para mim, isso é um bom sinal para um diálogo vivo. Isto é necessário, na nossa opinião. Então, eu desejo a todos os participantes, uma discussão rica e, por favor, sempre divirtam-se. Muito obrigado e devolvo a palavra. Obrigado pelas palavras. Não vamos esquecer da sua orientação. Agora, caminhando para finalizar a abertura, eu quero convidar o Fernando Zerna. O Fernando é bacharel em Ciências Políticas pela Universidade de Brasília, é pós-graduado em Diplomacia pelo Instituto Rio Branco e mestre em Políticas Públicas pela Universidade da Califórnia, Berkeley. Fernando é diplomata de carreira do Itamaraty, do Ministério de Relações Internacionais Exteriores do Brasil. Atualmente ele é secretário adjunto do Comércio e Relações Internacionais no MAPA. Fernando também participa do nosso Steering Group, do grupo de direção, é a contraparte do Ministério Alemão no Ministério Brasileiro MAPA. Fernando, por favor. Muito obrigado, Carlos Alberto. Muito bom dia a todos. Bom dia no Brasil, boa tarde na Alemanha. É um prazer estar aqui hoje participando de mais essa edição do APD. Já tinha contato com o Carlos Alberto e o Ingo há algum tempo, então estou muito feliz com essa oportunidade de poder participar hoje. Enfim, já começo desejando a todos aí um grande evento e espero ter uma discussão muito frutífera. Eu quero saudar inicialmente o Sr. Eric Schneider, representante do Ministério da Alimentação e Agricultura da Alemanha, em nome de quem eu cumprimento também os demais participantes, tanto do Brasil quanto da Alemanha, e em especial os debatedores de alto nível que vão participar logo mais desse evento. Quero também agradecer ao Diálogo Agropolítico Brasil-Alemanha, ao APD em particular, aos amigos Ingo Melcher e Carlos Alberto dos Santos, pela iniciativa de organizar este evento, que, enfim, sem dúvida, acho que vai contribuir para ampliar o nosso conhecimento
da relação entre o crédito rural e a sustentabilidade, e, de forma mais abrangente, a promoção do desenvolvimento sustentável no campo da agropecuária. Desde o início da presente gestão aqui no Ministério da Agricultura, nós temos trabalhado muito para ampliar as fontes de financiamento da agricultura e, enfim, essas atividades ligadas à sustentabilidade do crédito rural certamente se inserem nesses esforços, né? Nesses esforços de fortalecimento da sustentabilidade da agricultura brasileira, que já é caracterizada pela adoção de diversas práticas, né, que aliam produtividade com conservação. Né? Dentro desse contexto, estruturamos a atuação do Ministério em torno de 3 eixos estratégicos: produção sustentável e inovação, regularização fundiária e ambiental e inserção produtiva da agricultura familiar. São os 3 eixos por meio dos quais a gente trabalha a sustentabilidade aqui no mapa. E em todos esses 3, o crédito e o financiamento, tanto público quanto privado, é fundamental como elemento transversal, né, para acelerar os investimentos de que a gente precisa, não só para atender a crescente demanda global por alimentos nos próximos anos, mas também para fortalecer a contribuição da atividade agropecuária para o enfrentamento dos impactos da mudança do clima, né? Então, nesse contexto, discutir critérios para inserção, integração ou, digamos, o mainstreaming da sustentabilidade no crédito rural é da maior importância, especialmente nesse momento crítico que vivemos, em que é tão necessário ampliar, né, as fontes de financiamento para a transformação sustentável do agro. E aí eu quero destacar, enfim, o excelente trabalho que vem sendo feito pelo Banco Central nesse sentido, a pessoa do senhor Cláudio Figueiras, que vai fazer aqui hoje a apresentação durante o evento, juntamente aqui no mapa com a equipe da nossa Secretaria de Política Agrícola, que é liderada pelo secretário Guilherme Basso, pelo secretário adjunto José Ângelo Mazzilli, que é quem capitaneia esse trabalho aqui no mapa, né? Eu, como secretário adjunto de Relações Internacionais, tive a oportunidade de participar de 2 ou 3 reuniões com a SPA durante esse processo para aportar contribuições no que diz respeito à sustentabilidade e pude testemunhar o alto nível das discussões, enfim, e o alto grau de esforço que vem sendo feito para tirar toda essa agenda do papel. Né? No caso do Brasil, a gente, enfim, estamos convencidos de que é essencial difundir a sustentabilidade a todos os produtores agrícolas para universalizar aquilo que já é praticado nos bolsões de excelência, né? Não só aqui no Brasil, mas também em outros países do mundo. E compartilhar essa experiência que a gente tem com países parceiros como a Alemanha é essencial para que a gente possa, né, quer dizer, não só também difundir essas informações sobre o que vem sendo feito no Brasil, muitas vezes a gente se depara com um certo desconhecimento da nossa realidade, mas também forjar parcerias e iniciativas conjuntas para concretizar esses nossos esforços, né? Quer dizer, não há dúvida de que é apenas de forma unida que o mundo poderá atingir as metas climáticas e desenvolvimento sustentável que a gente tem para a próxima década e meia, né? Até 2030 e além disso também. Então, é importante que a gente continue avançando também nas formas de medir e de quantificar esses elementos de sustentabilidade no crédito rural. Porque isso vai tornar possível que a gente possa avaliar o progresso e também realizar eventuais correções de rumo ao longo do caminho. Né? Então, enfim, quero mais uma vez agradecer ao APD pelo convite, desejar a todos aí uma ótima conversa e um debate muito, muito enriquecedor. Muito obrigado, Carlos, muito obrigado, Ingo, e um bom debate a todos. Perfeito. Muitas vezes a interface entre o computador e o teclado não é tão boa. É culpa minha. Muito obrigado, Fernando, pelas palavras. Elas nos ajudam bastante a contextualizar os próximos momentos aqui do nosso debate. Nós teremos uma palestra inicial do Cláudio Figueiras e depois, a partir daí, será discutido, será debatido, será complementado com 3 participações, da Leila Harfur,
do Silvio André e do José Ângelo. Mas o público, e nós vemos aqui estamos vendo no chat que já temos cerca de 70 participantes, poderão interagir também, escrevendo as suas perguntas, e no final a gente tenta introduzir também essas questões para os debatedores. Bom, nós então partimos dentro do horário para a palestra de introdução do Cláudio Figueiras. O Cláudio é funcionário de carreira do Banco Central do Brasil e tem mais de 15 anos de experiência na área de supervisão bancária. Atualmente, o Cláudio é chefe do Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações do Crédito Rural e do Proagro. O Cláudio é a pessoa mais indicada para fazer essa discussão conosco aqui. Ele é professor em cursos de pós-graduação e graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro e também na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Cláudio é bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e em Ciências Navais pela Escola Naval. Cláudio é mestre em Ciências Contábeis pela UERJ e é também pós-graduado em Gerenciamento de Risco pela FGV Rio de Janeiro. O Cláudio tem, então, um currículo, uma biografia que, de uma forma muito eficiente, muito ampla, combina teoria e prática. Bem, Cláudio, com a palavra você tem aí a possibilidade de subir a sua apresentação e os próximos 15, 20 minutos. Obrigado, Carlos Alberto. Obrigado ao PD, aos elogios do professor Eric, das palavras do Fernando. É muito prazer que nós do Banco Central fazemos todo esse trabalho de tornar o crédito rural do nosso país mais próximo de todos e mais visível, não só para dentro do país, como para fora. A ideia da construção de um Bureau de Crédito Rural Sustentável partiu lá atrás, há um tempão, onde nós, no Banco Central, criamos uma área, há 10 anos atrás, para cuidar especificamente do crédito rural, controlar, registrar. E aí toda essa história, todo esse histórico que eu vou desenvolver na minha apresentação chegou nessa nossa ideia do Bureau de Crédito Rural Sustentável, ainda mais no momento mundial, onde não só os players da Europa, mas os players do mundo inteiro carecem de ter uma agricultura mais sustentável, de preservação do meio ambiente e de uma agricultura que tem uma produtividade elevada sem sequer destruir o meio ambiente, mas sim cada vez mais preservando. E o Banco Central ele não é um organismo ambiental, é um órgão de regulação responsável pela estabilidade do sistema financeiro nacional, mas como boa parte da agricultura passa por dentro dos sistemas, tem crédito rural, ele faz a sua contribuição no momento que coloca todo esse mercado financeiro, principalmente quem financia o crédito rural, para ter o olhar na sustentabilidade e na gestão da sua carteira de um modo mais eficiente possível. Eu vou colocar uma apresentação, ficarei dentro da regrinha lá dos 18, 17 minutos, acho que não devo passar disso, e depois nós vamos abrir para debate. Vou contar um pouco dessa história, de como nós chegamos onde nós queremos e onde nós vamos avançar, porque hoje nós entendemos que só foi o primeiro passo, há muito mais a avançar, além do que nós já construímos no Banco Central. Nós construímos uma base que poucos lugares do mundo têm hoje, que é uma base de geocoordenadas geodésicas, geolocalização de todo o crédito no nosso país, que é um país continental. Hoje, se vocês chegarem para mim, Cláudio, todos os créditos do Sistema Financeiro Nacional você consegue geolocalizar? Conseguimos. Não só geolocalizamos, como monitoramos por imagens de satélite, entender o que aconteceu antes, o que vem depois e qualquer tipo de evento, não só climático, como também com o evento de uso da terra. Todos estão vendo a apresentação? Perfeito. Acho que sim, né? Então, vamos lá. Bem, o Bureau de Crédito Rural Sustentável, ele surgiu dentro de uma ideia do Banco Central e que está atrelado ao nosso mandato. Então, a nossa agenda aqui, primeiro, esclarecer em alguns minutinhos o que é o mandato do Banco Central, porque nós já fomos questionados por outros órgãos a respeito do Banco Central estar indo além do que ele poderia fazer. Falar um pouco dessa estrutura verticalizada
que o Banco Central criou para gerenciar todo o crédito rural do país, desde a sua regulação interna ou a participação nos grupos que discutem a política agrícola, até mesmo a sua supervisão e monitoramento. Vamos falar um pouco das informações de crédito rural, que isso aí é uma construção, não surgiu da noite para o dia, uma base com geolocalização de todas as operações do nosso país. Vamos falar um pouco do sistema de registro de operações de crédito rural, que é o SICOR, que vai ser a base dessa construção do Bureau de Crédito Rural Sustentável. Falar sobre o Bureau, falar do que já ficou pronto do Bureau, do que está em fase de construção ou até de entrega. Teremos entregas aí para os próximos meses de vários itens, e de todos esses stakeholders envolvidos, porque foi muito além do Banco Central. Tem vários outros órgãos de governo envolvidos, em especial ao Ministério da Agricultura, que diuturnamente discute conosco o crédito rural. O crédito rural não pode perpassar só do Banco Central e economia. Ele é Banco Central, uma economia, agricultura, tem que haver essa integração para que ele funcione adequadamente. Dentro do mandato do Banco Central, óbvio, como qualquer banco central do mundo, estabilidade de preços. Mas nós temos um objetivo na nossa lei, inclusive, que hoje perpassa muito bem, que é a estabilidade do sistema financeiro e também o sistema financeiro eficiente. Dentro dessa estabilidade, nós temos que olhar a imensa carteira de crédito do país, onde temos créditos envolvendo não só o rural, como muito além de rural. Temos empreendimentos de grande porte, que são as nossas hidrelétricas, financiamentos de mineração, financiamento de outras atividades que também têm um impacto no meio ambiente, e isso tudo, as instituições, de um tempo para cá, o Banco Central, já há 10 anos atrás, pedia instituições, olhem o risco social e ambiental das suas operações. Recentemente, instituições avaliem o risco social, ambiental e climático dos seus negócios. E o crédito rural, no meio desse circuito, também encontra. Só que o crédito rural, nós temos uma acurácia muito maior do que as outras informações, porque nós fizemos um sistema, construímos um sistema que começou lá atrás e perpassa até hoje. Passou pelo primeiro chefe da área, passou pelo segundo, que foi o Ângelo, eu sou o terceiro, já estou há 5 anos à frente disso, e nós vamos cada vez mais chegar dentro do nosso objetivo, que é ter um Bureau de Crédito Rural Sustentável e dar informações consistentes, verificáveis e de qualidade para qualquer investidor, Brasil ou fora do Brasil, utilize para fazer o seu investimento. Como eu falei, o nosso departamento ele ficou verticalizado. Nós regulamos, nós controlamos as operações, registramos no sistema e monitoramos e supervisionamos. Começamos lá em 95, um sistema que era só registro. Em 2013, nós começamos a registrar, mas começamos a fazer validações online real-time. Antes, as validações eram posteriores, internas. E toda a estrutura da coordenada geodésica da tecnologia está aí registrada, porque ela é a base do nosso Bureau de Crédito Rural Sustentável. Primeiro, nós tínhamos, era mandatório só para o Proagro cobertura, o Proagro é um mitigador de risco público, o Banco Central é administrador. Depois nós fomos para o crédito e hoje é tudo. 2020 para cá, hoje nós temos condição de espelhar no mapa do nosso país qualquer negócio de crédito rural dentro do sistema financeiro nacional. Então, o Bureau está sendo construído, ele começou a construção com a base do SICOR e as coordenadas geodésicas. Aí nós conseguimos ver, com a coordenada, o compliance ambiental, fazemos validações online real-time e também conseguimos monitorar pós-contrato. Esse monitoramento pós-contrato é extremamente importante para que nós conseguimos ver se aquilo que foi contratado efetivamente é aquilo que está sendo executado e promovermos, não só junto aos agentes, e dos agentes promoverem junto aos produtores, qualquer correção de rumo em relação a essa operação de crédito rural. Como é que funciona hoje?
o sistema de crédito rural, como eu lhes falei, online, real-time, temos um registro de 1,9 milhões, alguns anos 2 milhões de operações, e isso dá 309 bilhões de reais em operações registradas, cerca de 56 bilhões de dólares, e um estoque de quase 3,7 milhões de contratos ativos, que dá 459 bilhões de reais e 83 bilhões de dólares. Os senhores têm ideia, isso é 10% do crédito de todo o nosso país. Então, é um volume considerável que transita por dentro do nosso sistema. O que nós temos registrado, e para quem for utilizar esses dados do sistema, fica muito tranquilo. Nós temos, primeiro, conseguimos identificar no nosso sistema os programas governamentais de sustentabilidade. O principal deles é o Programa de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, e o Programa de Agricultura Familiar, que nós chamamos de PRONAF Agroecologia, a parte como Programa de Agricultura Familiar de Biocombustíveis, são exemplos. O ABC é o mais conhecido fora do Brasil e tudo, certo? Com relação à parte dos sistemas de produção, nós temos registrado no sistema operações que têm integração, lavoura, pecuária, floresta, o uso adequado da terra, o plantio direto e as culturas perenes. Importante falarmos que, nas verificações que nós fazemos no sistema, nós olhamos online, real-time, o quê? Nós olhamos o trabalho escravo, o sistema, na hora que a informação entra, nós passamos alguns segundos no sistema e verificamos o quê? Se ele está inserido na lista de trabalho escravo, por exemplo, verificamos se a localização geodésica, a coordenada geográfica dele, está sobrepondo a outra coordenada em qualquer operação do país. Então, hoje, vamos contratar um crédito rural. Inserir a coordenada inicialmente vai varrer todo o sistema, todos aqueles 3,7 milhões de operações e verificar se tem alguma operação naquele mesmo local e naquele mesmo período. No Brasil, tem uma particularidade na agricultura que nós temos mais de uma cultura por ano. Então, ele verifica o período e a localização geográfica. E verificamos hoje a ausência do CAR. Toda operação de crédito rural tem que ter o produtor com cadastro ambiental rural, pelo menos ele registrado e inscrito lá. Então, esse é o sistema que funciona hoje. Como que ele está migrando para um sistema mais moderno e mais próximo do que nós queremos do Bureau de Crédito Rural Sustentável? Ele está migrando por quê? Porque nós fizemos várias fases de implementação. A primeira delas, que é o que nós entendemos que dará segurança para qualquer investidor, nacional e estrangeiro. Elencamos todos os impedimentos que estavam em legislações fora do Banco Central, legislações do Conselho Monetário Nacional, e trouxemos para uma norma e demos um guideline para as instituições financeiras. O que fizemos? Olha, essas operações vocês não podem, em hipótese nenhuma, deixar que entrem na carteira de vocês. Nós já olhamos, como eu informei no slide anterior, as condições de trabalho escravo, a inscrição no CAR. Nós já temos pronto para entrar em produção terras indígenas e terras quilombolas. Ou seja, na hora que uma operação de crédito rural entrar com a sua coordenada geodésica, o sistema, no tempo real, na hora da entrada, vai varrer. Além do trabalho escravo e do cadastro ambiental, que é o Serviço Florestal Brasileiro, todas as terras indígenas e todas as quilombolas, e se qualquer pedaço da operação perpassar por elas, a operação nem sequer entra. Chegaremos em breve nas unidades de conservação e alguns critérios relacionados ao bioma amazônico, que estão previstos nessas normas. Então, os dois primeiros passos dessa resolução Banco Central 140 do ano passado já foram feitos. Ótimo. Que fase nós temos ainda?
Estamos em discussão com a Agricultura e com o Ministério da Economia, principalmente com o Ministério da Agricultura, uma norma que vai evidenciar benefícios sociais, ambientais e climáticos. Como assim? Nós já sabemos, o programa ABC ele está registrado. Então, quando vocês querem saber, queremos financiar uma operação que tem baixa emissão de carbono, então vai no sistema, já busca o ABC. Nós queremos evidenciar certificações externas, queremos evidenciar, por exemplo, investimento em energia renovável daquela propriedade. Então, tudo isso aí já estará disponível no sistema, os campos já existem para alguns deles, e a norma, uma vez pronta, vai tornar muito mais fluido e fácil de identificar. E na supervisão, em função de toda essa parte de coordenadas geodésicas, nós temos uma supervisão que nós queremos estabelecer várias rotinas automatizadas, usar a inteligência artificial para quê? Um produtor declarou que plantou soja, passou no crivo do sistema, a inteligência artificial vai varrer se realmente a soja é a soja, não é outra cultura, porque ela vai olhar a imagem de satélite e vai olhar alguns critérios também daquela operação para identificar se está tudo correndo tranquilamente. Então, isso é algo que nós estamos construindo com um órgão especializado no Brasil de inteligência artificial, estamos criando um convênio com eles e nossa equipe vai aprender a usar a inteligência artificial para varrer todo o nosso crédito rural. E, além disso, em maio deste ano, já operacional, criamos um grande passo em relação ao crédito rural, que foi o Open Finance Rural. Até setembro do ano passado, as instituições financeiras, quando o produtor apresentava a informação, ela consultava o sistema. Mas ela tinha dados abertos da informação dela, mas não tinha abertos das outras instituições, tinha os dados, como se diz, consolidados. Hoje, não. Hoje, você entra no sistema com uma operação de crédito rural, o produtor entra numa instituição, autoriza, ele vai olhar todas as operações que o produtor tem naquela instituição e fora dela, em todo o sistema financeiro, e não em bases consolidadas, mas em bases abertas, onde ele olha para a coordenada geodésica, a taxa de juros, a forma daquela operação ser feita. Acreditamos que isso vai aumentar e muito a competitividade no sistema financeiro nacional, em especial no crédito rural, que é onde ele atinge. Já temos visto o uso dos bancos e notado alguns efeitos em relação a isso. E agora, em maio, o produtor também tem possibilidade de autorizar qualquer pessoa, no Brasil ou fora, a consultar a sua informação aberta, em detalhes, em taxa, em coordenada, em tudo. Então, hoje, isso é algo que já é viável, já existe. A equipe do Banco Central de TI e nossa equipe investiu quase um ano de trabalho para construir esse mecanismo. Hoje, ele já foi testado em nível de segurança, porque são informações que requerem um certo sigilo, algumas de rural não necessariamente, porque tem equalização do Tesouro, tem subsídio, mas tem informações que são protegidas pelo sigilo. Então, o produtor ele pode abrir informação para todos? Pode, dentro e fora do sistema. Sistema financeiro primeiro, desde outubro do ano passado, e maio desse ano, para todos. E, por fim, para não ultrapassar o nosso tempo e ficar dentro da margem que o Carlos Alberto nos deu, e depois de responder as dúvidas, sem problema nenhum, falar um pouco de toda essa interação para a construção do Birô. Primeiro, o Brasil tem, o Banco Central fez um convênio com o Serviço Florestal Brasileiro, porque precisava consultar o CAR, somente um número. Mas a nossa ideia é, como eu chamo aqui para nós, olhar o CAR por dentro. Em breve, nós, com essa parceria junto ao Serviço Florestal Brasileiro, poderemos auxiliá-lo, poderemos olhar o CAR mais a miúde. A princípio, cumprimos a lei. Depois, vamos olhar mais a fundo e dar mais qualidade à informação. Agência Nacional de Água, para verificar se o crédito rural que usa algum tipo de água, irrigação, ele tem a devida autorização. Ministério do Meio Ambiente e os órgãos de conservação ambiental, ICMBio e IBAMA, para verificar as áreas de conservação e as áreas embargadas. No slide anterior, nós falamos um pouco dele. A área de supervisão, ele vai automatizar e vai mexer com as áreas embargadas, onde também não se pode fazer crédito rural. Na FUNAI, terras indígenas, situação pronta.
tranquilo. No INCRA, terras quilombolas e áreas de reforma agrária, pronto. TI pronto. Ou seja, na hora que nós botarmos em produção, que será em breve, qualquer tipo de operação de crédito rural que entrar já vai ser vista se ela está na área indígena, se ela está na área quilombola, independente da sobreposição e do trabalho escravo. E mais na frente, unidade de conservação também. E o Ministério da Justiça. Por que o Ministério da Justiça? Porque é com o intermédio deles, do Fundo de Segurança Nacional, que usa para vigiar fronteiras, e para a Polícia Federal combater os ilícitos, como plantações de culturas ilegais, como maconha, nós usamos a mesma imagem para olhar o crédito rural. Então, nós temos acesso a esses mais de 100 satélites, acho que são cerca de 140, onde nós olhamos todas as imagens do crédito rural no país. Nossa equipe já usa, já temos o convênio já está operacional. É óbvio, nós usamos as imagens normais, a imagem de altíssima definição é caríssima. Usaremos, só na necessidade temos como olhar aquela imagem de altíssima resolução que eles têm nos convênios dele com essas empresas que fornecem as imagens de satélite. Então, para finalizar, eu quero só agradecer mais uma vez a oportunidade de falar sobre o sistema e deixar bem claro para todos que a ideia do Banco Central é que tenha um sistema onde sistema financeiro e investidores fora do sistema, inclusive de outros países, possam consultar as operações de crédito rural, escolher que tipo de produção ou operação eles querem investir ou financiar, e o mais importante, o sistema ele traz uma primeira premissa, o compliance legal, ou seja, a operação que está lá, estará dentro das leis, ponto. E, além de estar dentro das leis, vai ser facilmente identificável o que tem uma sustentabilidade que atende os critérios que o investidor quer, ou o que tem uma agricultura tradicional que ainda não chegou nesses critérios. Mas, se nós formos olhar ao longo dos anos, cada vez mais a agricultura do Brasil está migrando de uma agricultura meramente tradicional, mas compliant com a lei, para uma agricultura que tem muito mais sustentabilidade, tem muito mais cuidado com o meio ambiente e com o uso racional e adequado da terra. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Excelente apresentação. Eu acho que nós temos aí uma grande introdução, um panorama bastante grande. Eu só queria fazer um comentário que me chamou bastante atenção no início, a gente conhece essa discussão já, do questionamento do mandato do Banco Central, né? Ou dito de uma forma bem simples, o que é que o Banco Central está se metendo numa agenda de sustentabilidade. É curioso isso, né? Porque a gente pode ter uma resposta bastante objetiva, técnica, do ponto de vista dos riscos que isso envolve, é da natureza, né? Toda e qualquer operação financeira, mas a autoridade monetária introduzir no seu regramento a legislação vigente e observar que isso seja cumprido, me parece algo extremamente necessário e útil e moderno, porque quando se questiona se o Banco Central deve ou não entrar nesse tipo de atividade, quem questiona isso desconhece que a sustentabilidade frente à crise climática, mas não só por isso, é algo absolutamente transversal. Não se trata de um ou outro órgão que vai fazer alguma fiscalização. Essa é uma demanda, essa é a grande agenda do século XXI de todas as sociedades. Muito bacana, muito obrigado. Eu acho que agora nós teremos bastante conteúdo para continuar a discussão. Cumprimentar novamente, nós passamos de 80 participantes, nós estamos vendo muitos parceiros, muitos amigos da Alemanha e do Brasil. Não vou citar o nome deles todos, mas muito obrigado por estar participando. Bem, agora nós teremos a participação de José Ângelo. O José Ângelo é secretário adjunto da Secretaria de Política Agrícola, SPA, do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é o ministério parceiro do Ministério Alemão, no APD.
O José Ângelo é membro do conselho da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, e ele é funcionário de carreira do Banco Central do Brasil. Como disse o Cláudio, é o antecessor, o Cláudio é o sucessor do Ângelo na função no Banco Central. O José Ângelo é especialista, né, em regulação do sistema financeiro e tem uma formação acadêmica bastante robusta em engenharia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em direito na Estácio de Sá, mestrado na PUC do Rio e especialização na Universidade de George Washington. José Ângelo, com a palavra, eu sei que você está apurado também, que vai ter que logo ir para o aeroporto, mas você é o primeiro, 10 minutos. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, nessa iniciativa da APD, que a gente tem tanto carinho. De fato, a gente precisa se aproximar dos mercados consumidores, a gente precisa de se aproximar dos investidores. E nós produzimos alimento no Brasil. E uma coisa que caracteriza muito o nosso setor agrícola, o nosso setor de agronegócio, é o extremo pragmatismo. O que precisa fazer, a gente faz. Foi assim que o Brasil expandiu sua fronteira agrícola, né? Foi assim que o Brasil saiu de uma economia que importa alimento para uma economia que exporta alimento. E hoje nós temos um planeta que vai cada vez mais demandar mais comida, mais gêneros alimentícios. A questão de segurança alimentar é importante para todo mundo. E por que no Brasil a gente fala com tanto orgulho assim? Porque a nossa agricultura e o nosso agro, as cadeias depois, tem tudo para ser 100% sustentável. Já é muito sustentável. Nós temos uma atividade agrícola bastante, do ponto de vista econômico, viável, típico de uma agricultura tropical, em cujos campos produzem o ano inteiro. Nós, do ponto de vista ambiental, nós temos essa pegada. Eu sempre gosto de lembrar que o Brasil possui quase que 2/3 de seu território em bioma nativo, 2/3 de um país que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. 2/3 disso são biomas nativos. Nós temos também uma pegada bastante social, porque a nossa agricultura tem um lado empresarial fortíssimo. Nós temos os grandes produtores de commodities, mas nós também temos 1 milhão de famílias que vivem da agricultura familiar. Então, nós temos aqui uma pegada social bastante forte. E governança é o que eu falei, nós somos pragmáticos. O que precisa ser feito, a gente vai fazer. Nós somos pessoas que não nos escondemos das nossas responsabilidades. Nós temos problema, nós vamos identificar os problemas e vamos resolver. Está aqui o exemplo do Cláudio Filgueiras, Banco Central. Não sei se algum outro banco central no mundo tem um birô de crédito que está focado em demonstrar, como ele disse, de forma consistente e verificável, sustentabilidade do crédito, botar isso numa escala, induzir essa discussão no sistema financeiro de forma muito objetiva. Então, o Birô Verde é um exemplo disso. O MAPA assinou um memorando de entendimento com a Climate Bonds Initiative, desenvolvemos a taxonomia para a agricultura, plano de investimento. O nosso mercado financeiro de capitais está cada vez mais aparelhado para receber investimento. Fizemos 2 leis onde o mercado ficou mais ágil, mais transparente, mais seguro do ponto de vista jurídico. Nós estamos trabalhando as inovações tecnológicas para amparar essas finanças, para amparar tudo que o consumidor e o investidor precisam e demandam de sustentabilidade. Nós melhoramos o nosso monitoramento, rastreabilidade, nós temos soluções tecnológicas para rastrear o boi desde o momento que ele nasce até o momento que ele vira bife. Rastreabilidade efetiva, já temos a solução, já temos em alguma escala. Nós já criamos diversas os nossos mercados de inovação tecnológica, RegTechs, para poder fazer cumprir o cadastro ambiental rural, a legislação ambiental. Nós temos inovações tecnológicas para amparar a assistência técnica. Sabemos, por outro lado, que precisamos continuar a implementar o CAR, ter as medidas de coerção adequadas, estamos evoluindo nisso. Regularização fundiária, avançamos demais, mas continua sendo um grande desafio, juntamente com a assistência técnica, e temos que ter as políticas públicas, isso é a parte que nós temos que melhorar. Para seguro rural, nós temos que melhorar nossas políticas públicas para a gestão de riscos rurais. E a peça fundamental é o seguro rural.
Então, nós temos consciência disso. Mas a fala do Cláudio exemplifica é que os desafios que nos são trazidos, nós temos enfrentado com sucesso. Do ponto de vista ambiental, de sustentabilidade, o Brasil de 2022 está muito melhor do que o Brasil de 2012, 2015, o Brasil do passado. E nós temos escala. O PIB, vamos dizer assim, do nosso agronegócio hoje, ele é mais do que um quarto do PIB do país. Ele ultrapassa 500 bilhões de dólares. Agronegócio aqui é a produção dentro da porteira e os elos que estão em volta da produção dentro da porteira. Aí eu pergunto, por que desperdiçar essa oportunidade? E a minha fala vai muito ao encontro daquilo que nós começamos a sentir falta. Abrir, de fato, os mercados consumidores, atrair os investidores. Nós não estamos nos negando a fazer o que precisa ser feito, gostamos. A nossa atividade agrícola, inerentemente, ela tem cuidado do ambiente, porque é do ambiente que o produtor rural vive. Se ele perder o ambiente, se ele perder o meio no qual ele está, ele não tem mais atividade. Então, ele já tem um incentivo natural e claro. O custo de produção, racionalização de custo de produção, defensivos, fertilizantes, são os insumos mais caros que tem. Qual que é o produtor que quer jogar isso fora? Quanto menos gastar, quanto mais eficiente for isso, melhor. Nós temos todas as induções inerentes pró-meio ambiente e estamos fazendo uso delas. Agora, o que a gente sente falta, como eu falei no evento que a gente teve com investidores chineses, é os investidores aparecerem. É o mercado aparecer. Olha, Brasil, a gente quer que o produto que nós vamos consumir tenha esse formato, e o Brasil vai entregar. Nós queremos investir em atividades empresariais com esse formato, e nós vamos entregar com escala, porque nós podemos, nós conseguimos, nós queremos fazer isso. Então, eu encerro aqui a minha participação, agradecendo ao Cláudio por mostrar mais um passo importante que o país está dando para sanar esses hiatos que foram apontados, e nós não nos furtamos em reconhecê-los e trabalhar em cima deles, e deixar a mensagem. Estamos cada vez mais prontos para vocês, consumidores europeus, consumidores alemães, estamos cada vez mais prontos para vocês, investidores europeus, investidores alemães. E já temos condição de entregar o que vocês querem. E nós estamos esperando para a gente ter esse aprazível dever de casa de vocês e que, de fato, vai trazer concretude e efetividade última, que é o que todos nós queremos. Produção, segurança alimentar e sustentabilidade. Nós podemos entregar tudo isso para vocês. Obrigado. Muito obrigado, José Ângelo. Muito obrigado por ter ficado também dentro do tempo. O teu depoimento traz algumas questões importantes que eu creio que será refletido também na sequência. Bom, nós teremos agora a participação da Leila Harfuk. A Leila é sócia, gerente e pesquisadora sênior da Agroícone. A Agroícone é uma grande empresa de consultoria no setor agro brasileiro, mas a Leila também é co-líder da Força-Tarefa de Finanças Verdes da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura. A Coalizão Brasil é uma grande articulação de mais de 300 entidades em torno da agenda do clima e da agricultura no Brasil, né? A Leila é especialista em análises quantitativas aplicadas no agronegócio, agricultura familiar, comércio internacional, mudanças do clima e sustentabilidade. Nos últimos anos, ela tem participado ativamente no debate e contribuído para aprimorar a política agrícola, em especial o crédito e seguro rural. Economista pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, ela foi pesquisadora visitante na Universidade de Illinois, possui doutorado em Economia Aplicada pela Exalc, USP, e pós-doutorado em Economia pela FGV São Paulo. Leila, por favor, com a palavra. Obrigada, Carlos. Primeiramente, agradecer o convite da PD para participar desse rico debate e parabenizar o Cláudio
pela apresentação e por todos esses avanços, né, Cláudia, que o Banco Central tem implementado para promover o desenvolvimento sustentável do agro e uma grande contribuição do Banco Central nessa agenda de sustentabilidade, né? Desde o 2020, com a agenda BC #sustentabilidade, a gente tem acompanhado os avanços no SICOR e os avanços da agenda de sustentabilidade incorporado no crédito rural, no SICOR, e também, né, pelo Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, no próprio Plano Safra, que tem direcionado cada vez mais recursos para a transição tecnológica do setor agropecuário brasileiro, para a inovação e também para a agricultura de baixa emissão de carbono e resiliência climática. E o que eu gostaria de comentar aqui, né, primeiro é dizer que o crédito rural tem incentivado cada vez mais a adoção dessas tecnologias sustentáveis. Nós temos o Plano ABC+, que é a política setorial de agricultura para direcionar a adoção de tecnologias sustentáveis, de baixa emissão de carbono e também de resiliência climática. A gente nunca pode esquecer que a transição tecnológica também deve ter um olhar para reduzir a exposição aos riscos climáticos cada vez mais presentes na nossa agropecuária. E o Plano Safra, que esse ano, por exemplo, mais que triplicou os recursos disponibilizados para o programa ABC+, com 6 bilhões, mais de 6 bilhões de reais para essa safra 2022-2023. Né? Se a gente olha 3 anos atrás, a gente tinha 1/3 desse volume de recursos disponibilizado. E o que a gente enxerga é a elevada demanda dos produtores rurais e tem faltado recursos para atender todos esses produtores, né? Especialmente, por exemplo, uma das fontes de recursos, que é o IPNDS, tem suspendido as linhas de crédito de inovação e também do programa ABC+, por falta de recursos, né? Excesso de demanda. E o Cláudio comentou também, né, a inclusão explícita da agricultura familiar no plano ABC+, com linhas do Pronaf carimbadas, né, como ABC+, específicas para a transição tecnológica, para baixa emissão de carbono, mas especialmente resiliência climática. Esse público de pequenos produtores da agricultura familiar precisa ter um olhar mais específico e mais detalhado para que eles sejam incluídos nessa agenda de transição tecnológica, de redução de emissões e também de melhoria de renda e resiliência climática. Né? Além disso, né, dos mais de 450 bilhões em carteira do crédito rural, a gente sabe que muitos produtores possuem atributos de sustentabilidade em suas propriedades, e o SICOR, com toda essa agenda que o Cláudio nos trouxe, vai apresentar esses atributos. E as instituições financeiras, de fato, poderão diferenciar esses produtores, classificar esses produtores e esses empreendimentos para diferenciar as condições de financiamento para esses produtores. Acho que esse é o grande ganha-ganha dessa agenda de sustentabilidade, né? Tanto sobre a ótica do produtor rural, quanto para toda a agenda de sustentabilidade e de finanças verdes. E o que a gente enxerga é que o SICOR vai trazer a oportunidade de incorporar as análises de risco, os critérios de sustentabilidade, os critérios socioambientais e também de riscos climáticos, né? Caminhando para que as instituições financeiras possam classificar toda a sua carteira de clientes do agro e que o SICOR seja a base mínima de alinhamento entre as instituições financeiras também. A gente sabe que algumas instituições financeiras já trazem suas ferramentas de monitoramento, suas ferramentas de classificação de sustentabilidade, critérios ASG, mas que isso seja, nós temos, por exemplo, as cooperativas de crédito muito ativas no sistema
Nacional de Crédito Rural e que poderão incorporar também esses critérios, né? E a gente sabe também que o Sicor sempre trouxe, né, esses campos que detalham o sistema produtivo, o tipo da agricultura, as tecnologias incorporadas nos empreendimentos rurais e que não eram preenchidos antes, né, Cláudio? Sempre a gente tinha algumas lacunas de preenchimento dos agentes bancários nesses campos do Sicor, e acho que agora eles terão muito mais incentivos para detalhar as informações do produtor, e o próprio produtor vai exigir que sejam detalhadas suas informações para que ele tenha aí condições mais competitivas de acessar o seu crédito e de diferenciar o seu crédito rural. E a gente enxerga que essa é uma grande virada, né, do setor agropecuário para se ter informações do produtor, da propriedade e também do setor agropecuário. Acho que o que está em construção vai revolucionar o que a gente tem hoje no crédito rural, o que a gente tem hoje de critérios de sustentabilidade, critérios ASG e diferenciação de crédito para produtores que adotam aí sistemas sustentáveis de produção. A gente tem outros instrumentos importantes para análise de risco, que é o zoneamento de risco climático, zoneamento agrícola de risco climático, ZARC, no qual o Banco Central também tem investido recursos para melhorar as informações e também detalhar mais informações da exposição ao risco climático de cada cultura, de cada município no Brasil. E a gente vai ter aí os ZARC níveis de manejo, por exemplo, que vai detalhar o risco associado à forma como o produtor conduz a atividade no que se diz respeito ao tipo de solo e também aos cultivares adotados, o manejo do solo adotado, que tipo de tecnologia ele está adotando e como ele é mais ou menos resiliente a determinado tipo de clima, determinado choque climático, por exemplo, né? Cláudio, se você puder depois, no seu comentário final, né, como que vocês enxergam a incorporação do ZARC no Birô de Sustentabilidade, no Birô de Crédito Rural Sustentável, e também o ZARC Níveis de Manejo, que ainda não foi lançado oficialmente, né, mas vai trazer aí diversas informações bastante relevantes para que a gente tenha uma análise integrada de riscos, né, socioambiental e climáticos também incorporados no Sicor. Aliás, esse é um dos pontos, né, que vou aproveitar, Cláudio, para a gente deixar esse recado, para também incorporar o ZARC como um critério de acesso a crédito, porque a gente vê aí muitos choques climáticos acontecendo, muitos eventos extremos acontecendo, sinistralidades extremamente elevadas no seguro rural, como o Zé Ângelo comentou, né, existem ainda alguns passos para a gente fazer no seguro rural, mas para a gente evitar aí renegociações de dívidas, evitar que o crédito, assim como o seguro rural, sejam indutores das melhores práticas e das melhores tecnologias adotadas no campo, de acordo com a sua exposição ao risco climático. Então, eu queria deixar aqui, parabenizar o Cláudio e toda a equipe do Banco Central. A gente tem participado das consultas públicas, conversado ativamente com o Banco Central, com o Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, parabenizar por todos esses avanços até agora. Obrigada. Muito obrigado, Leila, muito obrigado pela tua exposição, foi uma outra palestra, uma quantidade enorme de pontos e aspectos, confirmando toda a sua qualificação e capacidade de atuar nessa discussão. Eu só queria, antes de passar a palavra para o Silvio,
fazer 2 comentários muito rápido, que o crédito e o seguro rural sejam indutores de melhores práticas. Você encerrou dizendo isso. Quer dizer, é realmente uma alavanca para fazer as coisas acontecer na direção correta, e em muitos casos na direção legal. O que é que tem que ser feito dentro da legalidade? Por exemplo, não dá para se admitir que haja crédito para desmatamento ilegal, para áreas ocupadas em terras públicas, em áreas indígenas, que está acontecendo, né, em nosso país, e muitas vezes em grande escala. E outro aspecto que você levantou também, da inclusão da agricultura familiar no ABC+. Isso é muito importante, não só pelo aspecto social, do quanto que envolve, quanto de brasileiros estão na agricultura familiar, mas a produção de alimentos que chega na nossa mesa, né, alimento saudável, e você disse que isso tem vetores de melhoria de renda e eficiência climática. Eu creio que essa abordagem de trazer a questão do manejo sustentável, de práticas ambientalmente corretas, de resiliência climática, como modelo de negócio, como algo necessário a ser feito para a perenidade do próprio negócio do homem no campo da produção de alimentos. Não é luxo, não é algo adicional, não é um custo adicional, porque a crise ela é real. A crise nós estamos vendo ela na agricultura e nas grandes cidades. A crise não é um debate se existe ou não. A crise climática é muito real. Bem, agora nosso parceiro já de longa data, o Silvio André. O Silvio André é alemão, ele trabalha desde o ano 2000 no sistema financeiro alemão. Ele atuou já em diversos projetos e continua atuando de cooperação internacional na América Latina, na África e na Ásia. E desde 2008, o Silvio é diretor de risco junto à Associação Alemã de Caixas Econômicas, de Sparkassen. Para quem brasileiro que não é familiarizado, são bancos públicos locais, que tem o nome de Caixa Econômica, e no seu conjunto, no conglomerado, chega a cerca de 30% do mercado financeiro alemão. O Silvio trabalha já há bastante tempo nesse conglomerado das caixas econômicas. O Silvio tem uma sólida formação, o Silvio é doutor em economia pela Universidade Livre de Berlim e é pesquisador, com foco em regulamentação de sistemas financeiros, sistema bancário e também questões relacionadas à sustentabilidade, com publicações de diversos artigos científicos e livros publicados. Eu já adianto que nós vamos disponibilizar um artigo do Silvio sobre sustentabilidade e crédito rural na Alemanha e na União Europeia proximamente. O artigo está pronto em alemão, está sendo traduzido para o português e brevemente nós teremos esse artigo no site. Bem, com a palavra, Silvio, você tem 10 minutos. Muito obrigado pela participação. Vielen Dank, Carlos. Vielen Dank an den APD für die Einladung. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado ao APD pelo convite para essa discussão tão importante do financiamento agrário com foco na sustentabilidade. Então, eu acho esse tema é muito importante e fiquei muito tocado pela participação e pelas informações que recebi e pelo que o Cláudio apresentou, que os Banco Central tem estabelecido há tantos anos e tem desenvolvido há tantos anos esse sistema. São 3 pontos que eu quero falar que eu vejo do meu ponto de vista, baseado na minha experiência. E a sustentabilidade é muito importante, claro. E o primeiro ponto, os bancos, quando oferecem créditos rurais, sempre acabam voltando para o crédito convencional, que o crédito seja economicamente eficiente e que é muito difícil para os bancos se aproximarem do assunto da sustentabilidade. E o que sempre me salta aos olhos, não existem formatos padrões para estabelecer quando um método de plantio ou de manejo é sustentável. E eu estou realmente muito focado na emissão de CO2 e também o manejo seja pobre em emissão de CO2. E entendo aqui
que é a iniciativa e as ações de aplicação do Banco Central para a padronização, para criar padrões, formas padrões, é com certeza um meio de fazer que os bancos também caminhem nessa direção. Então, é uma iniciativa muito interessante das primeiras 3 fases que o Cláudio apresentou, e muito interessante ver como o Banco Central se desenvolveu nesse sentido, e rapidamente a informação da União Europeia também estamos tentando caminhar nessa direção e desenvolvemos uma taxonomia que ainda não foi divulgada para a agricultura. E o segundo ponto importante é sobre a hidrogeneidade das fazendas no campo. Então, isso é um grande desafio para um órgão, o Banco Central, ou a Comissão Europeia para a Água, tenta criar normas e categorias homogeneizadas e definir quando um método agrário é sustentável ou não. Existem várias possibilidades de se prosseguir, são métodos qualitativos com valores, e muitos problemas geralmente acontecem quando os dados não existem. Não existem informações suficientes qual é a emissão de CO2 que acontece numa técnica agrícola específica. Então, aqui eu também vejo o cadastro que vocês criaram no Banco Central brasileiro para ter esses dados, principalmente os dados geodésicos, e isso faz com que se torne muito mais fácil conseguir estabelecer esses valores quantitativos. Quando você não tem valores quantitativos, pode-se usar valores qualitativos, como algumas práticas de manejo podem ser agrupadas e definir que essas práticas são práticas com baixa emissão de CO2. O caminho é um pouco mais difícil nesse sentido, porque não é possível fazer auditorias constantes para provar, e se eu entendi corretamente, vocês fazem isso também ao vivo, on the fly. E meu terceiro ponto que eu gostaria de mencionar é relacionado, e isso também volta ao último slide seu, Cláudio, esse cadastro que vocês montaram, onde vocês trabalham em conjunto com vários stakeholders. Eu interpreto isso como uma plataforma para o financiamento sustentável. Então, várias práticas podem ser juntas, mostradas conjuntamente, e isso também pode ser muito importante para o financiamento e a certificação das práticas. E isso eu vejo que seria interessante não ter somente órgãos públicos, mas também iniciativas privadas. E se eu penso em certificação, por exemplo, isso seria importante. E também seria interessante ter stakeholders da sociedade civil, sempre com o objetivo de ter práticas e dados num lugar só. E depois desses 3 pontos que eu tentei demonstrar rapidamente, eu teria também uma pergunta. Eu tinha destacado positivamente que o trabalho com dados geográficos é muito importante para poder estabelecer esses critérios de uma forma concreta. E a minha pergunta seria para o Cláudio, até que ponto o balanço de serviços ambientais, que, no meu ponto de vista, no Brasil já avançou bastante, no sistema das contas econômicas ambientais, no SICOR, e também na próxima fase,
quão importante é o papel disso? Porque esse sistema de contas econômicas ambientais tem várias informações estruturadas sobre estatísticas econômicas, agrárias, e isso também poderia, assim, do jeito que eu posso imaginá-lo, ter uma conexão com o seu sistema, com o seu cadastro, para ajudar na definição dos critérios de sustentabilidade. Isso também poderia ser uma base de dados para valores quantitativos que estabeleçam a partir de que momento uma prática agropecuária é sustentável. Essa é a minha última frase. Eu estou muito surpreso com essa transparência que vocês estão criando para os tomadores e de crédito, como assim aqueles que oferecem o crédito. E, claro, sempre respeitando as leis de disponibilidade de dados, mas, segundo a minha experiência, é muito mais fácil oferecer crédito que estão linkados a práticas sustentáveis e não voltar para o sistema velho e só ter o cuidado que o crédito seja pago novamente, completamente. E sensibilizar os bancos para isso, para mim, é um ponto muito importante. Muito obrigado. Muito obrigado, Silvio. O Silvio apresenta um panorama que eu Carlos Alberto, por gentileza. Eu imagino que o Silvio colocou questões que vai aguçar o interesse, a curiosidade em ler o artigo que ele acabou de nos entregar. Só um comentário, né, Silvio? Você disse a última frase para encerrar, se realmente essas informações estiverem disponíveis para os agentes financeiros, para os bancos, é um Open Banking, né? Open Finance, rural, isso facilita para os bancos introduzir isso no processo de análise de risco, no processo de contratação do crédito. Então, não mais da forma tradicional, apenas analisando a capacidade de pagamento, mas sim levando em consideração os outros critérios que possivelmente têm a ver também com a legislação, né? Nós sabemos, né, Cláudio, por mais que esteja dada a capacidade de pagamento e tenham garantias, uma análise tradicional, se o empreendimento rural está fora da legislação, nós podemos ter um problema muito grande depois no fluxo, no pagamento e tal. Interessa aos agentes financeiros esse tipo de informação, e parece que é uma grande, é central em toda a estratégia do Banco Central. Cláudio, nós estamos dentro do tempo, eu aproveito para agradecer a todos vocês que se manteram dentro do tempo, e agora você tem aí um tempo razoável para comentar os comentários. Houve perguntas, houve concordâncias, algumas nuances e tal, e você tem aí uns 10 minutos, e a gente sabe que não se esgota, a gente termina um webinar desse com uma certa frustração de que deveria ter mais tempo. Mas isso faz parte também, é sinal de que ele está correndo bem, né? Cláudio, você com a palavra. Obrigado, Carlos Alberto. Obrigado a todos pelos elogios e por ter prestigiado a nossa apresentação. Esse é um assunto que talvez nós pudéssemos ficar o dia inteiro conversando. Eu lembro do Eric, que elogiou logo no início, quando você tive a oportunidade de presencialmente fazermos uma reunião dentro do Banco Central. Foi ótima a conversa, mas eu vou começar pela Leila, depois chegar no professor Silvio, por gentileza. Leila, o ZARC, que é algo importante que o professor Silvio também tocou, porque hoje, para a agricultura familiar, o Banco Central fez um convênio com a Embrapa, não está naquele stakeholder, mas já existe há alguns anos, onde nós recebemos diretamente com a Embrapa, financiamos pesquisas de zoneamento agrícola, uma parte das pesquisas de zoneamento agrícola é financiada pelo Proagro, que é um fundo que o Banco Central é o gestor e que é um mitigador de risco público. E, nesse fundo, nós financiamos. Uma delas é o ZARC com nível de manejo. Isso já está no nosso radar, em breve vai entrar. Então, isso é bom para o professor e para o professor Silvio.
hoje em dia, um agricultor familiar, quando ele entra no sistema, hoje em dia o sistema tem 150 informações mínimas, podendo chegar a 240. Então, hoje, quando o agricultor familiar vai contratar o crédito, online real-time, nós olhamos a janela dele e verificamos se ela está enquadrada nos ARC. Se não estiver enquadrada nos ARC, a operação sequer é aceita. Agora, nós não temos esse mandato ainda para proibir as outras operações de crédito rural. Mas como o ZARC é um convênio do Banco Central com a Embrapa e o Banco Central financia um pedaço dessa pesquisa, lógico, o MAPA financia a base, mas um pedaço é financiado por nós, os bancos usam o ZARC para o crédito rural, não de agricultura familiar. Espero que, em breve, nós possamos ter um mandato legal para proibir todos, não só a agricultura familiar, como os demais. Mas hoje, por enquanto, é só a agricultura familiar. Tá? Mas os bancos, na prática, eles também usam a janela. Porque hoje, se estiver fora da janela de plantio, a operação não é aceita na agricultura familiar. E essa janela a Embrapa publica, o Banco Central tem convênio, recebemos direto e inserimos no sistema. Uma coisa interessante, que eu vou aproveitar, deixa e falar também para você e para o professor Silvio, é que o nosso banco de dados é um banco de dados dentro do Banco Central. Aqueles stakeholders é uma conexão que nós fazemos online, real-time, checamos a informação na entrada e trazemos de volta. Agora, o governo brasileiro, fora isso do Banco Central, eles têm um grupo de trabalho que nós também participamos de fazer a interoperabilidade desses dados, ou seja, uma pessoa vai fazer uma consulta, ela pode consultar todos. O que o Banco Central fez foi um convênio com essas entidades, onde eu não tenho o banco de dados deles aqui, mas na hora que a operação entra no Banco Central, eu vou ao banco de dados deles, consulto e volto com a resposta. Então, eu tenho o banco de dados do Banco Central de quê? As operações de crédito rural, nós temos nesse banco de dados produtividade, pagamento, porque antes o crédito, as pessoas só se olhavam o pagamento. Hoje, o nosso banco de dados ele é muito além do pagamento. O pagamento, a instituição financeira informa em outro sistema do Banco Central, paralelo que nós trazemos para dentro do nosso. O nosso é o seguinte, localização geodésica, a forma como a cultura é feita, a situação como aquele produtor se encontra, principalmente com a coordenada geodésica, porque hoje no satélite, você tendo a coordenada geodésica de hoje, você volta alguns anos, olha alguns anos para trás, que isso é importante, e nós olhamos o seguinte, se esse produtor tem uma produtividade adequada ou não, porque nós podemos olhar o nível de produtividade dele também, não só pela imagem do satélite, mas no sistema lançado. Qual é a nossa ideia de inteligência artificial? Olhar para o satélite a produtividade e criticar o lançamento que ele fez manual no sistema. Isso seria o nosso suprassumo daqui a alguns anos. Tá? Então, nessa situação, Leila, que você colocou, é muito importante. Nós queremos usar nível de manejo, sim. A Embrapa já conversou conosco. Só que nós temos que, como se diz, dar um passo de cada vez. Eu acho que avançamos muito ao longo dos anos. Estou há 5 anos aqui na frente tentando avançar cada ano um pouco, mas o 0 a 100 em 5 segundos eu tenho medo. Então, normalmente, a gente gosta de avançar com segurança para não ter que voltar. Avança um pouquinho. Então, essa parte é interessante. E a ideia do Birô, a Europa ela partiu primeiro para uma taxonomia. A ideia nossa é assimetria de informações, já respondendo ao professor Silvio. É reduzir a assimetria de informações, porque hoje, até 2 meses atrás, somente os bancos tinham acesso às informações do produtor. Hoje, professor Silvio, se os produtores procurarem o senhor e abrirem a conta deles, você vai poder olhar tudo que um banco olha. A nossa ideia é que o produtor permita que qualquer um olhe tudo que o banco olha. Infelizmente, por questão de sigilo, nós não podemos abrir 100% do sistema. Mas, em breve, também, em função dessa mesma resolução, nós vamos abrir, hoje em dia, na página do Banco Central, nós temos a informação consolidada de todo o crédito rural. Mas, em breve, nós vamos abrir as operações que não são protegidas por sigilo na página do Banco Central. Ou seja, vai dar uns 30% a 40% de tudo que tem no Sicor vai estar aberto full na página do banco em breve. Nós estamos trabalhando nessa tecnologia. Porque nós temos que separar o que tem sigilo, que não pode, em hipótese, ir para a página,
a não ser que o produtor autorize. Se o produtor autorizar, ele consulta, e a parte que não tem sigilo. Essa resolução 204, eu aconselho todos a olharem para identificar que ela não só vai permitir que o produtor acesse, o produtor verifique suas informações, como uma parte vai ser aberta. Hoje em dia, até maio, o produtor não tinha acesso ao que ele podia. Hoje, o produtor pode, pelo celular dele, tá, acessar as informações na página do banco e verificar se o banco lançou adequadamente tudo o que lançou da produção dele. E ele vai permitir que outras pessoas consultem. Mas, como tem sigilo, nós só vamos deixar esse dado aberto por 180 dias. Automaticamente, 180 cai e o produtor tem que autorizar de novo. E, se o produtor quiser, ele pode autorizar por 1 mês ou 2 também, se ele não quiser autorizar muito tempo. Mas, em 180 dias, o Banco Central, por questão de sigilo, derruba automaticamente. Então, o produtor vai lá, olha, quer fornecer informações para alguém na Alemanha, para outro investidor, ele vai fornecer adequadamente. Porque a nossa ideia é redução de assimetria de informações, dar amplo acesso às informações do produtor para quem ele assim o desejar, e não somente a bancos, usar a tecnologia como do ZARC para poder mitigar o risco da cultura. A ideia de mitigador de risco é muito importante, está sempre presente para nós. Tanto é que o Banco Central gerencia o crédito rural e gerencia um fundo que é mitigador de risco público, né? Não é muito a função do Banco Central, mas pelo fato de lidar com os dois, a expertise da nossa equipe é muito grande nesse assunto, tá? E o mais importante, dar segurança para as informações que estão ali, que no mínimo estão legalmente, que eu já falei, eu estou repetindo aqui, e dar também autonomia para quem estiver investindo, achar, olha, esse tipo de negócio, para mim, é o foco do meu investimento. Ele tem mais sustentabilidade que outras operações. Então, quem tiver acesso ao sistema vai poder separar as operações que assim o desejam. E esse sistema ela tem 2 aberturas. Ele tem uma abertura interessante, que eu acho que é importante para todos nós, é para as certificações externas poderem inserir qual é o certificado. Então, vamos supor que eu tenho uma agricultura que ele tem uma certificação da CBI, como o Ângelo falou, que eles têm um convênio com a Climate Policy Initiative. Então, ele tem, na verdade, não tem. Eu tenho a pesquisa da CPI, que eu confundi, tem tem uma certificação internacional. Tá? Nessa certificação internacional, ele insere o número e nós vamos poder verificar. Tá? A CBI é exatamente isso daí, entendeu? E, além dessa certificação da CBI, nós queremos trabalhar que essa consulta de dados do produtor ela vá cada vez se expandindo mais. Em breve, nós vamos fazer uma divulgação mais ampla. Para quê? Porque, mais do que você ter uma certificação, é a pessoa que quer conceder o crédito poder olhar a operação por dentro, poder olhar desde 2013 até hoje tudo que o produtor tem no sistema financeiro nacional. Porque o nosso sistema, o Sicor, o quê? O nosso sistema ele tem as informações de 2013 até hoje, tem um histórico, e de 2016, 2017 para cá, que nós começamos com muitas verificações, e hoje nós temos a verificação online real-time de mais de 1.300 itens. Então, qualquer operação que entra tem mais de 1.300 verificações online real-time no sistema do banco. Então, para quem está investindo nesse produtor, tem no mínimo a estrita legalidade está sendo feita, grande chance de sim, porque o sistema verificou. Tem alguns critérios de sustentabilidade já presentes? Tem, porque estão lá presentes. Mas a nossa ideia é que a identificação da mais ou menos sustentável não fique com o Banco Central, mas fique com quem? Com quem está investindo, que aí vai incentivar os produtores a migrarem de mais ou menos por conta própria, porque ele vai olhar, poxa, eu tenho um agricultor que estão investindo muito nele porque ele tem mais sustentabilidade, então eu vou migrar. Entendeu? A nossa ideia é separar o que é bom e o que não é bom. O que está ali dentro é bom, ele está dentro da lei. Mas tem alguns que são muito mais sustentáveis do que outros. E a nossa gama de informações vai permitir que essa sustentabilidade seja verificada por quem está investindo e não identificada por nós, que nós achamos um risco muito grande de cara querer identificar isso. Nós queremos dar informação e
e dar transparência e reduzir a assimetria de informações. Informação, transparência, redução de assimetria de informações. Esses pilares são muito importantes. E eu só corrigindo, é Climate Bond Initiative, confundi com o pessoal lá da PUC do Rio de Janeiro, que é a CPI Climate Policy, entendeu? Initiative, que são diferentes, um é um órgão de pesquisa, o outro é um certificador, que é o CBI, que o MAPA tem um convênio com eles. O Banco Central também tem um MOU com a CBI, e por isso que boa parte do que está sendo construído aqui foi discutido com a CBI, foi discutido com outros órgãos reguladores, foi discutido com o mercado. Nós fizemos uma audiência pública, eu fui a público, apanhei de todos os lados, porque alguns acharam que o Banco Central estava indo longe demais, outros acharam que estava indo pouco, mas é bom aglutinar a opinião da sociedade. Por quê? Quando você vai na consulta pública, se alguns acham que é pouco, outros acham que é menos, nós ficamos um pouco mais seguros que nós estamos avançando no caminho. É óbvio que nós não vamos conseguir agradar a todos, mas dar uma visão de sustentabilidade à nossa agricultura, que é tão pujante como hoje. Carlos Alberto, obrigado. Eu acho que eu fiz no meu tempo adequado. Espero ter respondido não só as perguntas da Leila, como do professor Silvio, que eu muito fico honrado de perguntas tão interessantes como essa. Nós é que agradecemos, Cláudio, e o teu entusiasmo também é contagiante. Como você diz, é uma construção de longo prazo, de bastante tempo, e ela chega num momento muito importante e necessário, né? Existem problemas e por isso é que tem que se aperfeiçoar. Nós estamos caminhando para um encerramento, temos mais 5 minutos, rapidinho, estamos dentro do horário, né? É muito importante conservar o horário, o tema não se esgota. Como eu já disse, esse vídeo estará disponível no site. A apresentação do Cláudio também estará lá no site, ele autorizou. E lá no site do APD e no canal do YouTube do APD tem muitas informações sobre as nossas atividades. Eu queria agradecer muito a participação do Eric Schneider, do Fernando Zerna, do Cláudio Figueiras, da Leila Harfuk, do José Ângelo e do Silvio André. Agradecer também muitas pessoas que estão aqui nesse momento. Nós temos cerca de 60 pessoas. Tem alguns outros agradecimentos, mas eu gostaria de chamar o Ingo Meschers, que é o diretor do projeto, que está também conosco, para fazer considerações, Ingo. Depois eu tenho mais 2, 3 informações importantes. Bom, já é quase meio-dia aqui no Brasil. Na Alemanha estamos mais avançados. Eu quero agradecer também a nossa colega Gleice, que está administrando todos os pepinos aqui técnicos e de comunicação. Eu quero me referir também a um comentário, eu acho que o Zé Ângelo já saiu, ele disse que não vai ter crédito para desmatamento ilegal, e garantindo isso, e então, com isso a gente percebe que as iniciativas do Banco Central, do MAPA, de outros atores, comentados pela Leila também, está avançando na técnica, e eu quero parabenizar o Cláudio também. Resta a pergunta também, se é verdade que o desmatamento ilegal avança do jeito que está avançando, como é que isso, como está sendo financiado, se não é pelo crédito rural que Cláudio e Zé Ângelo estão dizendo que não acontece mais. Então, vamos ter que continuar o debate sobre essas questões. Quero agradecer também, de novo, o Silvio, a Leila, o Cláudio. Quero agradecer o Matias e o Marcos, que tiveram um trabalho de tradução suado. Muito obrigado. E, evidentemente, quero agradecer ao Carlos Alberto, que fez um ótimo trabalho de moderação. Com isso, Carlos, devolvo a palavra a você. Muito obrigado, Ingo, muito obrigado. Está aqui na lista dos agradecimentos, né? A Gleice, que fica no background, todos aí, né, que participam sabem do papel que ela teve. Muito obrigado, Gleice, lembrando sempre. O Marcos e Matias,
Eu até brinquei, parece nome de dupla sertaneja, né? Marcos e Matias são nossos tradutores hoje, não é? Avaliação do webinar, vocês irão receber um e-mail que será disparado em seguida. Por favor, todos que estão assistindo, né, botar lá, tem estrelinha como avaliação de aplicativo e tal. E, finalmente, anunciar o próximo. O próximo webinar está vindo, o webinar binacional Brasil-Alemanha, no dia 28 de setembro. No dia 28 de setembro, será um webinar sobre crises e desafios nos sistemas agroalimentares globais. O debate vai englobar naturalmente o Brasil, mas é uma visão do que está acontecendo no mundo, em função, não por último, da guerra na Ucrânia. Nós teremos o professor Joachim von Braun, professor da Universidade de Bonn, que vai fazer a introdução, né, o keynote. Essa atividade é em parceria com a BAG, então Luiz Carlos Carvalho, Caio, presidente da BAG, irá participar, mas também com a Coalizão Brasil, a co-facilitadora Raquel Biderman participará conosco, ela também é da Conservação Internacional, e finalmente o Marcos Jank, professor Jank, do INSPER Agro Global. Será uma discussão bastante grande no dia 28 de setembro, às 10 da manhã, não às 10h30, às 10 da manhã até às 11h30. Eu acho que aí nós vamos abrir o foco aí para o mundo com essas pessoas bastante qualificadas. Então, ficamos aí no agradecimento. O gostinho de que quero mais, eu estou vendo a mão aqui do Cláudio, ele sempre existe, sinal que é positivo. Ô, Cláudio, você quer falar alguma coisa? Nós estamos encerrando. Se você quer, por favor. Tem duas perguntas de uma pessoa que a Bruna Contieri fez sobre sigilo. Se você puder, eu posso responder claro, agora, claro. Ou se não, eu deixo ela responde depois por escrito. Mas eu, em 1 minuto, acho que eu consigo responder. Tá certo. Bruna Contieri, da Embaixada Alemã aqui em Brasília, nossa parceira. Por favor, Cláudio. Bruna, as suas perguntas eu vou consolidar. O Banco Central é o seguinte: essas informações, quais são as informações que não têm sigilo? São as informações onde o crédito rural tem uma parcela dele dos juros financiada pelo governo. Então, vamos supor, tem um crédito rural onde o produtor paga 10% de taxa de juros, o governo paga 5% e o produtor paga 5%. Então, por questões de transparência, no Brasil, essa informação pode ser divulgada. Só que para separar isso no meio das informações do sistema não é uma tecnologia tão simples, porque pode correr o risco de divulgar informação que não poderia, que é a informação que tem um sigilo pessoal do crédito onde o produtor faz. O dinheiro do banco financiando o produtor, isso não poderia ser divulgado. Então, nós estamos trabalhando para que isso possa ser divulgado, mas, inclusive, recentemente pediram isso para nós, depois que a nossa norma saiu. A imprensa já pediu, o Banco Central informou que até o final do ano ele vai ter um sistema pronto para que essa informação seja divulgada no site do Banco Central, para todos, não é para quem um ou dois pediu. Então, para não ter esse risco de assimetria de informações, nós vamos divulgar no site, como nós já divulgamos hoje. Hoje, o crédito rural é divulgado, consolidado no site dia a dia. Se vocês quiserem consultar o boletim da Europa, inclusive, trimestralmente, nós publicamos ele em inglês, para ficar mais fácil. Tá? E com relação ao investidor estrangeiro acessar, o que está no site, todos acessam. Se não tiver no site em inglês, normalmente o que está em português está em inglês, mas se não tiver, ele vai no site em português e consegue acessar plenamente. E essa permissão que o produtor dá para acesso pode ser para qualquer um, brasileiro ou estrangeiro. A única diferença com o estrangeiro é que o estrangeiro vai ter que fazer um cadastro, qualquer um, o estrangeiro ou brasileiro, tem que fazer um cadastro no GovBR, para saber que aquela pessoa é aquela mesma e tem a identificação. Então, se um estrangeiro tem um representante no Brasil, ele pode muito bem acessar e pegar as informações todas. Tá? A informação é indiferente. E as informações do site são para qualquer um, brasileiro ou não. Entrou no site, está lá disponível. E, em breve, o Banco Central talvez seja uma das maiores divulgações que nós já fizemos. Só para vocês terem ideia, vai dar umas 350 ou 400 mil operações de uma vez só. 300 a 400 mil CPF, CNPJ de uma vez só. Bom, e com isso a gente, então, encerra quantidade enormes, transparência, informação, redução da assimetria de informações, e não só, né, doméstico, não só no Brasil, mas naturalmente aberto, porque é assim que funciona a economia hoje em dia.
Agradecimento a todos. Vamos encerrar. Um bom almoço, um bom final de tarde aí na Alemanha, até 28 de setembro. Tchau, tchau.